Muito bem, já estamos no ar no Facebook, Aline. Muito bem. Ou seja, eu acho legal aqui tu já começa a olhar, em cima eu acho que tu consegue ter um olhar do que começa a pipocar. Nós já começamos a ter audiência. Muito legal. Muito legal, sim, vai ser bem divertido. Aline, Show. deixa eu te comentar o seguinte, o legal da live, até para a gente ter um pouco da regra aqui, e essas lives elas ficam gravadas, então eu não tenho muito anseio, às vezes eu fico trazendo coisas para a gente discutir, para que as pessoas possam assistir depois. Mas então, o que eu quero compartilhar contigo? Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, tá? O nosso papo de formação aqui, o papo da nossa conversa, onde nós vamos estar tratando esse tempos de novos conhecimentos, ele está associado muito às coisas que eu venho discutindo. E eu gosto de fazer uma introdução, praticamente todas as minhas lives têm uma introdução muito parecida, porque eu fico tentando trazer, ou trazendo para as pessoas a questão desse novo momento que nós estamos vivendo. Então, o que é esse novo momento? Nós estamos num momento especial, estamos num momento de novo normal, né? Que não tenho mais falado mais como novo normal, mas nós estamos num momento especial, onde esse nosso momento ele é cheio de coisas novas e de experiências que nós podemos estar vivendo. Uma das experiências que para mim são fantásticas nisso tudo, que são coisas que a gente vem aprendendo e no meu modelo de estrutura que eu fui desenvolvendo para pensar nesse nosso novo momento. A gente fala que é importante para o gestor entender de estratégia, é importante para o gestor entender de processo, relacionamento com o cliente, tecnologia, liderança e pessoas. Quando a gente fala de entender de pessoas, para mim entra uma coisa chave, que é a chave do conhecimento. Como eu vou trabalhar as pessoas, como eu vou trabalhar aquilo que eu e tu discutimos há tanto tempo. Boa noite, Fares. O pessoal começa a entrar, tem que dar oi de vez em Boa quando, tá ali. noite. Então, como é que a gente vai trabalhar? Aquilo que a gente fica trabalhando durante tanto tempo, habilidades, tanto minha quanto tua, que é a parte da gestão do conhecimento. Eu fiquei muito curioso no início da pandemia, porque muitos cursos foram cancelados, projetos grandes que nós tínhamos de formação foram cancelados, e eu fiquei matutando, mas, gente, o que vai acontecer com o pessoal de RH? Como é que nós vamos treinar esse pessoal? Como é que eles vão continuar? O que vai estar acontecendo a partir dali? E aí eu estava desde o início da pandemia pensando sobre isso e pensando, mas quem é que eu posso chamar para me ajudar a falar um pouquinho sobre essa perspectiva que nós estamos vivendo das questões de recursos humanos voltado para a capacitação, para a formação. E aí, Aline, me surgiu a Aline, né? E aí eu gostaria de pedir que tu te apresentasse. Conta um Claro. pouquinho da Aline para nós, para que a gente possa acompanhar isso. Certo. Boa noite, Albano, oficialmente, então. Boa noite, boa tardinha, né? Já a gente está nesse período, nesse horário intermediário. Boa noite a todos. Muito grata por esse convite. 18ª live, então, né, Albano? E Isso para aí. combinar, 18 anos que a gente tem uma parceria de trabalho. Então, acho que casou bem aí os números. Muito Bem, bom, muito bom. muito bom. Eu sou pedagoga empresarial, mestranda no curso de psicologia pela Unicinos. Atuo há mais de 13 anos com gestão de pessoas, gestão da qualidade. Sou consultora, fundadora da Synergy, que é uma empresa de educação para as organizações. Atualmente atuo como gestora de pessoas responsável pela área de RH de uma organização, de uma empresa. Sou mãe do Pedro, que tem 5 anos e que nossos filhos são nossas riquezas, né? A Isso aí. razão pela qual a gente está sempre se reinventando e mudando e criando coisas novas. Então, é isso, um pouquinho da minha experiência, da minha prática, e espero que a gente possa hoje conversar um pouquinho aí sobre algumas dicas, né, de como trabalhar o conhecimento nesses tempos de mudanças aí nas organizações.
Aline, a gente vinha falando, eu e a Aline, na preparação dessa live, a gente falou bastante sobre características do que está mudando, da velocidade da informação, da velocidade da mudança. E aí, a posição de uma pedagoga, né? Esse compromisso da pedagogia, ou da andragogia, da pedagogia da formação infantil e do seu desenvolvimento pessoal, da andragogia da formação do adulto e do desenvolvimento profissional. E tem um paradigma, mais um dos tantos paradigmas que eu tenho percebido e vivenciado durante a pandemia, que é o paradigma do aprendizado. Eu particularmente, eu realmente fico impressionado com essa possibilidade de tantos aprendizados, são tantos aprendizados, que são muitas possibilidades que se abriram para que as pessoas pudessem aprofundar o seu conhecimento. Tenho brincado com um pé na verdade aqui, né? Eu mesmo, o Albano aqui fez muitos cursos online. Essa semana eu não vou fazer merchan de nenhuma instituição de ensino superior gaúcha, tá? Mas essa semana, uma das grandes organizações de ensino superior tinha um curso gratuito com duas celebridades, que foi uma loucura do aprendizado, as pessoas procurando, muitas pessoas conhecidas fazendo, completamente gratuito, né? E como diria um amigo velho conhecido, gratuito e ainda não precisava pagar nada, né? Então estava lá, era só acessar Melhor de tudo. e estudar de graça, melhor de tudo. E eu tenho dito, tá, que as lives são uma parte desse nosso trabalho. Aline, nós dois que somos de um tempo lá atrás, né, que a gente trabalhou junto no PGQP, eu ontem ainda comentava que as lives têm sido para mim como aquele momento de desbravar o PGQP. Tá? Os programas gaúchos de qualidade, a gente falava gratuitamente para uma série de pessoas e ficava catequizando. Aqui nós falamos para muitas pessoas e ficamos defendendo algumas ideias ou trazendo algumas informações e trocando conhecimentos, que é tema da nossa live, né? Então, boa noite, Paulo, boa noite, João, meu irmão, grande amigo, tá? Amigo de muitas lives, né? Nesse momento, nós temos que discutir os novos conhecimentos. Eu tenho defendido também que as pessoas precisam se reinventar. Então, existe um momento de reinvenção aqui, nós estamos necessariamente nos reinventando constantemente, mas no momento da pandemia, as coisas vieram à tona de uma forma que eu preciso abrir mão de alguns conhecimentos passados que eu tinha. Então, eu, Albano, tive um dos paradigmas, e eu comento isso porque eu também estou sujeito a ter que me modelar aos meus paradigmas, né? Que para mim é algo sempre chave que a gente fala para as pessoas, olha, parece que quando a gente fala em paradigma, parece que a gente não tem paradigmas que têm que ser desdobrados. O meu grande paradigma a ser desdobrado no início da pandemia era a possibilidade de fazer coisas à distância. Eu sou uma pessoa digital, me considero uma pessoa digital, me considero uma pessoa que atua bem com atividades à distância, mas no início da pandemia, eu fiquei meio avesso. O primeiro mês, as primeiras 2 semanas, nossa, eu tive muita dificuldade de identificar que eu poderia fazer consultoria à distância. Foi muito difícil. Foi um conhecimento que, para mim, foi um paradigma. Até cair a ficha, dizer, não, só um pouquinho. Nós falávamos antes, eu e tu, né? E, João, só para constar, hoje é a 18ª live. O João teve comigo em 3 lives, se eu não estou enganado. Tá? Fortemente no início, lá ele foi o cara que fez comigo a primeira live, nós dois aqui, sem saber bem como ia conduzir a live, tocamos a live, foi muito engraçado, teve coisas engraçadas, que é o lance do conhecimento. Nós fizemos uma live no Instagram tem 1 hora de limite, deu 50 e alguma coisa, 58 minutos, nós começamos a nos despedir, e não deu para se despedir, nós caímos. Né? Aquela live acabou de forma abrupta. E é mais um conhecimento que 2020 trouxe para as nossas vidas. Este dentre tantos conhecimentos, dentre tantas modificações. Tá? E nessa vibe de conhecimento, Aline, o que tu está imaginando, o que tu está vendo? Tá? Como educadora, como uma pessoa que estuda o processo educacional de formação, de transformação, o que tu está percebendo? O que vai acontecer aqui na frente? Olha, eu acho que é uma experiência nova, assim, para todos, né? E cada organização está buscando, dentro da sua cultura, da sua característica de negócio, né? Formas de desenvolver e desbravar os conhecimentos. A gente até vinha falando, né, de que havia uma grande expectativa para esse ano, muitas organizações investindo, né, em universidades, escolas,
corporativas, né, nas organizações, com essa projeção de desenvolver programas, né. Existe, sim, uma característica muito forte nesses programas, nas organizações, de ser uma modalidade híbrida, ou seja, tu faz presencial, faz virtual também, e com toda essa transformação que a gente está vivendo, né, de paradigma de educação dentro das organizações, a gente teve que se voltar muito mais para o cerne, né, para a cultura, para as pessoas dentro das organizações. Então, eu vejo, pela minha experiência, mas também pelas outras organizações, que tem se aproveitado muito de talentos internos, né, pessoas que têm qualificação, formação, experiência, que possam contribuir nesse momento, né, trazendo seus conhecimentos para colaboradores e, né, e, enfim, novos colaboradores. Então, tem se utilizado estratégias e recursos internos, né. E eu acho que é importante também, isso que tu falou, né, a questão das tecnologias que estão disponíveis, cada vez mais acessíveis, muitas gratuitas, né, online, free. Então, esses recursos educacionais também estão sendo muito incentivados, né, nas organizações, que líderes, que colaboradores se utilizem desses recursos como forma de retroalimentar a organização, porque mais do que nunca as organizações estão precisando de inovação, de criatividade, de processos e práticas novas, né? Então, Aline, tu falaste tem uma coisa essas para mim duas chave, questões. De um lado, tu vinha trazendo um assunto que para mim ele toca, tu já me deu um insight aqui de dos projetos que eu acabei me envolvendo agora durante a pandemia. Durante a pandemia, afinal de contas, nós estamos agora dia 1º, daqui a 11 dias, a pandemia fará 6 meses. Então, 11 foi no dia 12 de março. Eu tenho batido isso, eu estava muito atento à data, porque eu tinha projetos na semana seguinte que já foram parando, tá? E ficou praticamente os primeiros 20 dias meio no limbo. E aí, boa noite, Celso, boa noite, Rose, o pessoal que está chegando e dando boa noite aqui no Paralelo. Tá, mas o que eu acabei me envolvendo? E o projeto foi legal, tá? Estou envolvido ainda, não concluiu. Um projeto de desenvolvimento de uma universidade corporativa, tá? Que a empresa já tinha esse desenho antes, mas durante a pandemia, tá? Ele tomou corpo e teve necessidade. E aí vem uma coisa muito... Tu tá falando e eu tô me vendo na realidade com esse projeto, porque aconteceu um fato interessante dele. Né? Ele foi praticamente todo o início do projeto voltado para formação interna da empresa. Por quê? Porque é uma empresa do segmento da tecnologia, tá? Que no sul do estado, para quem me conhece sabe que eu estou falando, sabe as empresas que eu atendo, mas lá no sul do estado, ela tem uma pegada de tecnologia, e com esta pegada, ela teve muita gente trabalhando. Então, muita gente procurando, muita gente demandando dessa empresa, e ela teve um pico de contratação. A empresa contratou 20% de mão de obra em praticamente 30 dias, 60 dias. Tá? uau! E aí, essa movimentação exigiu que a universidade corporativa tivesse um tombo mais rápido. E aí nós começamos a discutir, um dos meninos lá que puxa a frente dessa universidade, nós começamos a discutir a característica que nós precisávamos para aquela universidade corporativa. Que ela precisava, por causa da pandemia, não dá mais para fazer o processo de integração que eu e tu conhecemos, né? Que chama o funcionário para a empresa, faz um processo de integração, ambienta ele na empresa, mostra os setores, mostra a cara do diretor, olha, esse aqui é o porteiro, dá aquela volta toda. Essa movimentação na pandemia nos tolhiu. Não tem mais como fazer isso. E aí, o que é o bem bolado desse negócio? E aqui fala, é a forma de novos conhecimentos mesmo. Nós mudamos o modelo de integração dessa empresa. E no meu processo de integração, hoje de manhã eu estava numa aula que eu vou falar em seguida também, que é um outro modelo também. No processo de integração dessa empresa, o que vai acontecer? Olha que legal, para ti que hoje atua como gestora de RH, olha que sacada legal eles tiveram. Eles vão fazer a integração, ela está numa plataforma Classroom, né, Google, então ela pode ser acessada no celular, eu pego lá o meu celular, vou acessar a plataforma de integração e vou assistir os 2 primeiros encontros, que seriam presenciais da integração, vão ser
à distância, vão ser online. Faço um encontro, faço um pequeno teste ali de retenção de conhecimento, e quando eu chegar para a empresa, tá, porque é necessário as pessoas ainda virem nessa organização para saírem com aquele preparo de trabalho, eu chego para a empresa, as pessoas que tocam vão gerar isso mesmo, Paulo. O Paulo fez um comentário aqui ali, ó. É só integração gera engajamento. Isso, Paulo, exatamente. Aí a integração que vai estar online. Quem é quem na empresa, como é que é o organograma, o que a empresa faz, qual é a missão, essas coisas que são que são mais burocráticas, né? Vamos chamar assim, tá? Elas, quando caem para a realidade, o papel do integrador é dizer o quê? Sejam bem-vindos, tá? Essa é a nossa organização, nós temos este coração, temos isto que pulsa e tal. Ou ainda, essa é uma das partes presencial. Outra parte presencial é treinamento de segurança do trabalho. Como é que usa cinto de segurança? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que toma cuidado com cabeamento elétrico? Porque são coisas difíceis de trabalhar na distância. Então, esta pegada da integração, eu achei brilhante. Isso é uma universidade corporativa que está sendo construída neste momento. Tá? Neste momento. Show. Tem 3 semanas que está em atividade. Perfeito. E a reinvenção, né? Acho que esse é um momento em que todas as estratégias de educação dentro das organizações estão sendo revistas, porque a gente tem muito insumo, né? Dentro da organização para fortalecimento da cultura, fora da organização para essa oxigenação. A gente tem grandes instituições promovendo grandes encontros e debates e cursos, né? Que servem de subsídio para reinvenção de conhecimentos dentro da organização. Então, é super importante. Eu, como pedagoga raiz, gosto muito do treinamento e da educação presencial, porque acho que o olho no olho, as reações que a gente capta das pessoas em modo ao vivo e a cores, né? As sensações, as emoções, as expressões, acho que tudo isso são coisas que agora, né, nesse ensino virtual cada vez mais intensificado, a gente tem que buscar formas diferentes de captar esses feedbacks, essas reações das pessoas, né? Mas é sem dúvida um desafio, né, para todas as organizações pensarem em novas estratégias. Mas também é um momento muito fértil, muito rico, né? Quantas instituições oferecido tão bons cursos, né, e conteúdos, assim, de forma muito leve, estruturada, organizada, né, assim, com muito respaldo, e isso enriquece as estratégias, né, educacionais dentro da empresa. Então, é isso, né, cada empresa reorganizando aí os seus processos educativos. Deixa eu trazer uma pergunta. O Celso é rico. O Celso, ele me acompanha já umas 15 lives, tá? Mas é muito rica as perguntas e as colocações dele. Então, deixa eu trazer essa pergunta para a tona, que eu acho que é uma pergunta que tu vai gostar de comentar também. 2020, tempos de novos conhecimentos, será possível agregar aos ditos novos conhecimentos e como ponto de partida os velhos conhecimentos? E eu vou iniciar essa tua resposta, Celso, da seguinte forma. Os velhos conhecimentos, tem uma frase, é uma palavrinha bastante usada pelo Jack Welch nos livros lá, quando ele fala de General Electric, que é estofo. Estofo é um conjunto de coisas. É o conhecimento, é a habilidade, é a experiência, é a minha vontade de fazer as coisas, é um conjunto, não é uma coisa única. Para que eu tenha uma entrega de resultado, eu preciso ter estofo, preparo, vontade, essa coisa toda. Para muitos novos conhecimentos, são necessários eu me balizar nos conhecimentos mais antigos, né? E usar ele não como um paradigma limitante, e sim como uma plataforma para me alavancar mais longe, para me jogar para frente, né? Qual é a grande dificuldade que eu vejo nos velhos conhecimentos? E aí isso é um paradigma da pedagogia, e a Aline pode me ajudar aqui também. Quando eu atuava dentro de uma universidade que tinha escolas de ensino médio, ensino fundamental, como escolas de aplicação, eu gostava muito de conversar com os pedagogos, porque o desafio da época, né? Eles diziam que era o aprender a desaprender e reaprender. Então, tu tinha o ciclo do reaprendizado, e esse era um desafio que para nós adultos, cada vez ele é mais desafio, porque quanto mais tempo jovem nós temos, os nossos paradigmas são mais quadrados, né? E aí, como é que eu me desprendo deles?
Então, usar o meu paradigma como alavancagem, ótimo. Usar o meu paradigma como desculpa ou como bengala é algo que nós temos que estar sempre nos cuidando, porque eles vão estar aí, tá? E Aline, pode continuar se quiseres. É isso, tem duas coisas, assim, eu vendo o comentário do Celso, storytelling, né, aquela prática de contar experiências, de contar aprendizados, né, essas lições aí compartilhadas nas organizações, acho que é bem interessante, é o momento, sim, também, de se resgatar. Há muitos negócios se reinventando e precisando manter a sua essência, né, então, acho que resgatar, assim, os paradigmas, a história, a cultura da organização é muito importante. Mas acho que essa questão da construção dos novos conhecimentos dentro da organização, né? Como é importante as pessoas estarem sempre antenadas, né? E alertas às mudanças, né? Hoje, construir conhecimento dentro da organização é muito importante que a gente quebre paradigmas, sim, né? A gente vive cada vez mais numa sociedade que está se transformando e se mudando, se modificando. Novas gerações vêm substituindo ou vêm agregando, né, com uma nova linguagem, com uma nova postura, com um novo jeito de trabalhar, uma nova perspectiva de trabalho. Então, a gente tem que estar constantemente revendo também esses padrões, né? Então, é usar o bom senso, né, da experiência e também da novidade, seja das gerações mais experientes como a nossa, né, ou das gerações novas que estão vindo, a gente fazer esse mix, porque a gente, muitas vezes nas organizações ouve, né, como é difícil se relacionar com as velhas gerações ou com as novas gerações, né, mas e por que não fazer um mix disso, um casamento, um alinhamento, né, entre as tradições, entre conhecimentos consolidados, experiências, e entre inovações, tecnologias, coisas novas, novos ares e pensamentos, né? É claro que é sempre um desafio unir as duas coisas, né? Mas é muito importante que se olhe para os dois lados, né? E cada vez mais, acho que tem uma outra lição que a gente vem aprendendo com toda essa mudança que está acontecendo, dentro das escolas e universidades corporativas, a gente sempre tinha uma tendência a olhar muito para o conhecimento coletivo, né? O que a gente pode disponibilizar para o coletivo? A nova turma de colaboradores que está entrando, a turma de líderes, a turma técnica, a turma especialista X, Y. E eu acho que agora a gente está se voltando para um olhar cada vez mais personalizado, personificado, né? Vendo as particularidades de cada um, como que cada um está lidando com essa crise, com esse momento de tensão, como que está conciliando a sua rotina, né, diante desse paradigma. Então, acho que é construir o conhecimento, mas também desse ponto de vista individual, né, de como que estão as pessoas hoje lidando com seus desafios dentro das organizações, e esse olhar personalizado, ele é muito importante, né. Recentemente eu fiz uma pesquisa até com os meus gestores dentro da organização que eu estou hoje, e para entender, assim, um pouquinho como é que estão vivendo esse momento, né, de ser líder e ter que lidar com tantos desafios, né, com tantas situações nunca vividas. E aí surge, né, dessa pesquisa, uma série de situações que são bem particulares de cada um, né, e quanto é importante a gente olhar para esse olhar, uns com a dificuldade de conciliar casa-família, né, outros com a dificuldade de ter que transmitir uma imagem positiva, mesmo com tantas inseguranças e incertezas, né? Então, cada um, esse olhar para cada um, que eu acho que faz a diferença, construir programas ou construir projetos educacionais com esse olhar individualizado. E aí vem o papel, por exemplo, da mentoria, como um papel estratégico também dentro das organizações, né? Ou seja, a gente aproveitar conhecimentos, talentos, né? Pessoas ou gestores mais experientes para serem mentores, né? De líderes, de novas lideranças ou gestores menos experientes, ou mesmo estimular essa troca, né? E a mentoria tem funcionado bem também para esses casos, né? E Aline, uma coisa que tu vinhas falando que para mim é um negócio legal de perceber,
tá? E aí tu vinha trazendo esse assunto como percepção. O líder, ele teve que passar por uma série de adaptações, os gestores, uma série de adaptações, nós, na formação da capacitação, também com uma série de adaptações, e existe um modelo... Fontanella, boa noite! Valdir Fontanella, um velho amigo da velha guarda aqui, um grande amigo. Existe um modelo muito legal dessa atualidade, que é o desenvolvimento pessoal através de mentorias customizadas. Tem um grande amigo também, que está se especializando em mentoria profissional, está especialista, que ele acabou se desligar da instituição de ensino que ele estava, para basicamente trabalhar com o desenvolvimento individual de profissionais do mercado. Um trabalho de mentoria de carreira. Como é que eu traço uma carreira para essa pessoa, onde ela possa entregar um resultado diferente? Olha, isto é, para nós, e para mim essa é a sacada do nosso bate-papo de hoje, isso é para nós esse novo tempo de conhecimento. Como é que eu trago para a Aline um novo tempo de conhecimento que eu acredito que vai aprimorar a atividade dela de carreira? E como é que eu vou aprender sobre este conhecimento? Isso vai fazer parte de uma formação, de um preparo, e aí pessoas com mais experiências, com mais capacidade, pessoas com uma boa relação, com muito conhecimento de mercado, conseguem identificar isso. Não, vou traçar esta atividade com a Aline, que ela vai fazer essa graduação, essa pós, esse mestrado, e assim sucessivamente, um processo de aprendizado, ou mesmo, eu e a Aline hoje trocávamos informações sobre cursos que estão no mundo, né? Tu tem cursos da Singularity, que é hoje uma universidade dos Estados Unidos, Google mais NASA aqui, né? Que é a fundamentação da Singularity, mas ela tem uma ampliação mundial, uma aplicação mundial, com pessoas do mundo todo fazendo um trabalho local sobre o processo de educação dela. O Google, há 2 semanas atrás, me lança uma modalidade de formação, onde ele está chamando de graduação, para fazer uma graduação rápida. Né? E isto vai, eu identifico como mentor de um profissional e verifico, não, tu tem que fazer essa formação rápida aqui. Isso vai te dar maior empregabilidade, vai te dar maior resultado, vai fazer maior entrega. E aí sim, cabe a explicação, a frase aqui do Fontanella, que a troca de experiências é um fator fundamental no alicerce da inovação. Muito, é fundamental mesmo. E aí nós temos que usar, e a Aline fez uma colocação na fala dela, que eu quero ressaltar para não ficar nas entrelinhas, tá? Na tua fala, que é o uso do capital do conhecimento interno. Eu tenho pessoas na minha empresa que têm conhecimento. Uso o conhecimento delas para pulverizar mais conhecimento na empresa. Usar o conhecimento... E aí eu vou, para quem já me conhece há um pouco mais de tempo, lá por 1992, eu trabalhava de estagiário na área da gestão de uma empresa e durante o processo do final de tarde, eu dava aula de informática para os funcionários da empresa. E eu não cobrava por aquilo não era um processo remuneratório, era um processo de gratificação. Eu queria trocar com eles, queria que eles aprendessem mais informática, então eu dava aula para eles. Dentro da empresa, no ambiente da empresa, com as condições da empresa, preparando o funcionário. Nunca que não era, naquela época, não se vivia o que nós vivemos hoje. E é aquele modelo que eu acho que é um modelo legal que a Aline está trazendo, que é um modelo para nós refletirmos. Usa o conhecimento interno. Usa a capacidade daquele profissional que entende mais de informática, aquele profissional que entende mais de finanças, e traz isso para o conhecimento da equipe. E bota isso na trilha de conhecimento profissional, que é um assunto que eu quero que nós falemos, Aline. Tá? Porque trilha de conhecimento é um negócio chave da gente discutir, para que as pessoas entendam. Acredito que essa trilha de conhecimentos, fazendo um link aí com o que tu trouxe, né? Ela parte de 2 fatores, pelo menos, né? Que são as estratégias da organização, objetivos, meta, missão, visão, para onde é que ela está indo, né? E como eu quero conduzir essas pessoas todas para essa direção, né? Então, ter isso claro como ponto de partida é muito importante, né? Especialmente agora em que se tem um clima de insegurança, de incerteza, né? Nem que seja traçar objetivos de curto prazo, mas a gente ter uma direção, né, para as pessoas. Então, acho que a trilha de conhecimentos, ela precisa necessariamente explorar esses elementos, né. E no ponto de vista individual, acho que tem o nosso famoso PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, em que a gente
nesse momento, faz um levantamento com as equipes, com as pessoas, de como que está o grau de conhecimento, habilidade de atitude, né, o seu chá, o que que ela tem de ponto forte, de talento, né, de coisas que ela pode compartilhar, multiplicar, fortalecer, né, a equipe, isso é até uma forma de reconhecimento e valorização das pessoas, né, mas que gaps de aprendizado, que gaps de habilidades a gente pode trabalhar, né, com projetos de curto e médio prazo. Então, essa trilha de conhecimentos, ela parte desses aspectos, né, tanto das estratégias da organização, quanto desse plano individual, né, plano de desenvolvimento individual, em que a gente identifica potencialidades, né, fortalezas, mas também oportunidades de melhoria, esses gaps, em que a pessoa possa aí fortalecer suas competências, né, e aí a gente estabelece uma trilha individual, né, ou uma trilhas individuais e trilhas coletivas, né, dentro das organizações. Tem um negócio que eu tenho, e aí por experiência, é uma coisa que eu estou aplicando naquela universidade corporativa que eu estou trabalhando. O projeto inicial da organização não foi o projeto da universidade, tá? A gente fez todo um plano de gestão por competências, onde a gente analisou as competências daquela organização através de um mapa de competências. A gente foi juntando as competências, apontando para a visão da empresa, descemos de forma matricial, né? No organograma, bem como o organograma é ainda, né? E aí fizemos uma correlação de trilhas de desenvolvimento e durante muitos momentos essas trilhas se cruzam. Então, no cruzamento das trilhas de desenvolvimento, nós fazemos as trilhas coletivas. Então, vamos lá. Para quem me conhece também sabe que eu só sei dar exemplo de Excel, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas vamos lá. Eu tenho um grupo de pessoas que está no grupo de Excel básico, 4 pessoas. Então, aquelas pessoas eu boto numa trilha coletiva. Mas eu tenho uma pessoa lá na organização que é o cara que cuida de toda a estrutura financeira, o custo, ou faz a estrutura desdobrada, e ele também é um cara que manja muito de planilha, e esse cara precisa ter uma formação muito avançada. Para ele, a trilha vai no específico, para os outros a gente trabalha com uma trilha coletiva. E vamos juntando essa atividade e juntando este conhecimento. Deixa eu tentar responder uma pergunta. São conhecimentos, claro. Pode falar, depois eu respondo. Vai lá. Não, ia dizer que são conhecimentos importantes para todos, mas com pesos diferentes, de acordo com a função né, o grau de responsabilidade de cada um, né? Eu vou responder a pergunta do Celso para não se perder depois, que é uma pergunta interessante, né? Os líderes, neste momento, nenhum líder, e eu quero afirmar com todas, para que todos escutem isso, que para mim é uma convicção. Quando começou a pandemia, ninguém, quem dissesse que sabia como conduzir isso, estaria mentindo. Nós não tivemos essa experiência, não tivemos essa vivência. Então era uma mentira dizer que eu poderia conduzir de alguma forma. Foi realmente na metodologia de tentativa e erro. E aí eu estou falando de líderes de uma forma geral. Líderes públicos, líder de organizações, líderes de chão de fábrica. De uma forma geral, não tinha como fazer, a gente não sabia o que ia acontecer. Nas 3 primeiras semanas que eu tive funcionários trabalhando em casa, não tinha como preparar um líder para fazer... Olha o gargalo que eu tinha. Eu tinha que fazer avaliação de desempenho de 100 funcionários de uma empresa, num período que nós tínhamos pré-definido, e era bem no início da pandemia. Como é que tu faz avaliação de desempenho à distância? Ninguém estava preparado para isso. E aí sim, esse preparo faz parte dessa linha ou dessa trilha. E aí o Rodrigo, grande amigo Rodrigão, né, consultor também, professor, consultor, comentando que a trilha de aprendizado são válidas sim, porque elas dão dinamicidade e adaptabilidade ao PDI. Com certeza, Rodrigo, mas com certeza. A trilha, ela acaba, não é uma trilha congelada, ela é uma trilha, e isso é o legal da trilha do desenvolvimento, e isso é o legal desse tratamento do novo conhecimento, é que tu vai ter que adaptar as tuas trilhas para que elas sejam dinâmicas. Acabou essa história de que um engenheiro estudava só engenharia. Ele vai ter que ter uma dinamicidade aqui. Vai ter que ter várias especialidades dentro daquele conhecimento que ele está formando para que ele possa fazer uma entrega diferenciada. Que é o nosso caso agora. Olha nós nos reinventando, fazendo live, dando treinamento à distância. O meu treinamento de hoje de manhã, não tem nenhuma das minhas alunas aqui, porque elas não estavam com paciência de me ouvir, né? Que eu passei 2 horas hoje de manhã falando para elas, e elas tendo aula no celular. É um grupo de gestoras de uma empresa. Tá? Esse grupo de gestoras
está tendo um treinamento de liderança, eu tenho encontros semanais com elas têm aula comigo no celular, e eu vou apresentando dinâmicas com elas, e estão cada uma delas em uma unidade diferente. E essa característica das unidades delas, elas não têm como fazer um trabalho de grupo no momento que elas estão comigo. Elas já fizeram alguns temas de grupo depois. E aí tu tem que te adaptar. Em um outro momento, não, ano passado, e uma aula esse ano, eu dei treinamento para essas mesmas meninas, tá? O mesmo treinamento, eu dei esse treinamento para elas presencial, ali olho no olho, aquilo que eu te falasse bem, né? É bom ter relacionamento com gente. Aliás, hoje, durante o dia, eu mandei um abraço para uma amiga do RH, comentando na nossa live, e disse, um super abraço para ti, e depois eu mandei um parênteses embaixo, né? Faz tempo que a gente não dá um super abraço em quase ninguém que não é da família, né? A gente não tem mais um super abraço, essa coisa a gente está distante. Então, estamos cometidos, tá? Com relação a isso. E o Paulo fez um comentário, só para fortalecer mais um aqui do nosso público, né? Que no setor público o PDI não funciona bem assim, né? Não funciona. Não funciona. Eu vou ter uma experiência, Paulo, eu vou te compartilhar uma experiência que eu acho legal, foi uma experiência mágica na minha vida. Eu atendi, há 2 anos atrás, eu comecei a atender uma prefeitura aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, e é uma prefeitura de uma cidade bem pequena. O prefeito é um cara muito convicto de modelos de gestão, um cara formado em coaching, né? Um cara que estava fazendo prefeito, tá, gente? Ó, prefeito. Ele estava fazendo uma das pós do ano passado, que era a Bambambam, Bam Bam, ali da PUC, que tinha todos os feras, que tinha o Karnal, estava lá o Sérgio Moro, então tinha todas as férias, esse cara estava fazendo a pós, o prefeito da cidade. Esse prefeito me chamou para dar um treinamento para os assessores dele, né? E, pô, com toda a visão empresarial, não essa coisa congelada do setor público. E foi muito legal, muito legal. É claro, é uma cidade pequena, um ambiente menor, mais controlado, mas, pô, uma cidade assim que dá gosto de enxergar o funcionamento dela. Tem exceções, né? Tem exceções, tem dificuldade aí sim. Aline, fala mais agora, fala um pouquinho tu como gestora de RH, tá? Como é que tu está vivendo esse desafio, como é que tu está percebendo o conhecimento, como é que está sendo as transformações, compartilha um pouco disso aí, como é que tu está transformando na prática, né? Uma coisa é nós como consultores, né? Outra coisa é ter que botar a mão na operação. Fortes emoções, né? Acho que tem a perspectiva, assim, positiva e negativa, né, da coisa, assim, a gente lida com diversas situações, né, decorrentes dessa crise. Então, claro, tem o enxugamento, tem a redução de jornada, tem a suspensão de jornada, tem, inevitavelmente, o desligamento, né. Acho que a gente tem, dentro da área de recursos humanos, hoje, uma explosão de emoções e sentimentos. Realmente, aquelas competências de resiliência, flexibilidade, adaptabilidade precisam estar, assim, muito presentes, né, nesse profissional, porque precisa lidar com muitas situações, muitos questionamentos, né, de insegurança, de como é que vai ser daqui para frente, né, o que vai mudar. O meu caso ainda é home office, ainda é trabalho à distância, tem um grupo de gestores trabalhando assim também, né, aos poucos fazendo alguns movimentos presenciais, mas assim, nós vivemos intensamente esse trabalho home office e isso exigiu da gente novas habilidades, né, então, acho que esse foi um primeiro ponto, assim, né, lidar com a telinha, né, lidar com a pessoa através da tecnologia, conduzir reuniões, estimular a equipe, mobilizar pessoas, né? E eu acho que de tudo isso, assim, que a gente teve que reaprender a fazer, né? De uma forma diferente, assim, à distância, ficam algumas lições, né? A exemplo de que cada vez mais, eu acho, a gente vai se dando conta de que a gente precisa gerir resultado, né? E menos foco em carga horária, em processo, assim, aquela coisa encaixotada, né? A gente tem que ver o resultado acontecer nas organizações, né? E cada vez mais a gente precisa de resultados mais rápidos também, em função desse momento que a gente está vivendo. Então, gerenciar para resultados, gerenciar por projetos,
projetos de curto prazo, mobilizar as pessoas nesse sentido, né? E não só aquele dia a dia, né? Do benefício, da admissão, do ponto, da folha, que dentro da área de recursos humanos a gente administra, mas além disso, né? Que projetos enriquecedores a gente consegue levar para a empresa, né? Então, eu acho que eu, como gestora de RH, vivi alguns conflitos bem importantes no que diz respeito à gestão via tecnologia, mas também vendo agora com outros olhos grandes oportunidades, né, da gente fazer gestão muito mais focado em projetos, resultados, né, do que necessariamente a gente gerenciar aquela velha rotina, né, das horas, dos processos, né, de forma tão detalhada. É uma visão, eu acho que a gente acabou expandindo ainda mais, né, a visão estratégica de fazer gestão de pessoas, né. Acho isso legal, né? Esse posicionamento é legal, porque, vamos lá, né? A gestão de pessoas, que é uma das áreas que eu sou originário também, né? Então, a área de gestão de pessoas, ela é uma área que, ok, a gente utiliza da tecnologia, mas ela é uma área quente, né? É uma área de calor humano, não é uma área que tu fica, eu vou fazer gestão de pessoas e não gosto de gente. Não, tu tem que gostar de relacionamento, tem que gostar de gente, tem que saber entender pessoas, tem que saber conversar, tem que ter um bom ouvido, tem que ter um bom posicionamento, porque não dá para tolerar tudo, sabe? Tem que ter os seus limites. E agora, a distância, como é que... Eu estou falando e eu me lembrando de uma das organizações que eu atendo, falava com o diretor da empresa hoje ainda, uma das organizações que eu atendo da área do agronegócio, e o agronegócio nesse momento está bombando. Tá? A organização ela está em pleno movimento por causa da atividade. Então, existem áreas do mercado que, é claro, a gente vai discutir áreas que estão paradas. Eu moro aqui perto de Iguatemi, em Porto Alegre, o Iguatemi fechado, as lojas fechando, é horrível. Tá? A sensação é muito ruim. Em contrapartida, tu tem áreas de desenvolvimento que estão em desenvolvimento. Superaquecidas. Superaquecidas, sim. A área da agricultura, cultura, área da educação à distância, a área de teleentregas, são áreas que estão superaquecidas. Muito, a área de venda. Não, as possibilidades de venda, hoje ainda, o que é curioso, né? Hoje eu tive que mandar um documento para São Paulo, e aí eu fui no Correio, e aí eu fiquei discutindo com o pessoal, conversando com o pessoal do Correio, né? E o Correio está em greve. Aí, olha, eu fico imaginando o desespero das pessoas que precisam e vivem através do Correio hoje. Porque, bem ou mal, nós temos um grupo enorme de pessoas que achou um canal de vendas pela internet, pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, ou qualquer um dos canais digitais, mas tem que fazer uma entrega que não é presencial, e ele faz através do canal logístico nacional, que é o Correio. Tá? E o Correio não está com os prazos garantidos. Então, nós temos um limitante aqui. Então, vai mais um limitante para a nossa lista de aprendizados do nosso novo momento, né? Exato. Eu ia te questionar ainda sobre o teu mestrado, né? O que tu está pensando em fazer, como é que está o teu desenvolvimento, essa parte, tu está à distância também, né? Eu imagino como o meu MBA... Tudo à distância. Tudo à distância. Como é que tu está vivenciando isso? Quais são os projetos? O que está pegando? Então, no mestrado eu acabo me voltando também para o público gestores, né, lideranças, e no projeto do mestrado eu estou estudando as habilidades sociais dos gestores e as suas características de trabalho. Daí eu estou usando um modelo como referência, se quiserem explorar, conhecer um pouco mais, que é o modelo Work Design de Morgenson e Humphrey. Então, é um modelo que traz, assim, uma perspectiva diferente de característica de trabalho dos gestores, característica de trabalho de pessoas, de maneira geral, em que ele avalia as condições Aline? em que a pessoa... Oi? Deu uma travadinha. Sim, deu? Agora voltou. Isso aí. Sim. Só então, eu avalia as condições em que a pessoa... Avalia as condições físicas, psicológicas, né, estruturais, né, de trabalho das pessoas e o quanto isso favorece que ela tenha um maior desempenho, um melhor desempenho e também melhores habilidades sociais, né? O que são as habilidades sociais, na verdade? São aquelas habilidades que a gente
tem para expressar desejos, emoções, sentimentos, pensamentos, né? De uma forma efetiva, de uma forma segura, de uma forma que as pessoas compreendam, né? A boa e velha comunicação, né? Se inserir bem em diferentes grupos, né? E ser bem aceito. Então, eu tenho estudado isso em lideranças, né? E o projeto é poder reunir aí um bom subsídio, um bom conteúdo, né? Essa é a ideia, e poder oferecer para as organizações algumas estratégias, né, de como avaliar as habilidades sociais e as condições de trabalho dos gestores, e promovendo eles cada vez mais, né, que possam se sentir mais seguros, mais capazes, com mais efetividade na sua gestão, né, e habilidade social agora, nesses momentos aí nesse momento que a gente está vivendo, por sinal, é um tema bem polêmico, bem interessante, né? Porque a gestão se faz por habilidades sociais, né? A gente se relaciona o tempo todo com as pessoas, né? Tem que se comunicar, tem que expressar, é, o, a- tem que expressar as suas ideias, né? E estimular e orientar pessoas. Então, como fazer isso, né? Diante desse momento que a gente está vivendo de turbulências, de transformações, né? Então, é um exercício bem importante que diariamente a gente tem que fazer, né? O exercício de fazer habilidades sociais positivas, né? Que se tornem produtivas para as pessoas também nessa comunicação e essa relação. Legal, Aline. Aline, deixa eu te Tem trazer algumas perguntas. Sim, eu ia te trazer um questionamento do Celso direto para ti, tá? Ali, Isso ó. aí, mesmo eu estava olhando ali algumas perguntas, né? O Celso. Aline, Aham. houve alguma mudança no currículo em razão desse novo normal? O que você colocaria num bom currículo em razão do novo normal? Eu acho que tudo está mudando, né? O tempo todo, né, Celso? Assim, acho que a gente já vinha num processo de mudança, né, de competências e, enfim, para o mercado de trabalho, e isso só acelerou com a tecnologia, né? Então, acho que sim, a resiliência, a boa comunicação, já começa que o processo de seleção já não é mais o mesmo, né? Então, a gente faz por vídeo, a gente quer um mini vídeo da pessoa, a gente quer saber mais da vida da pessoa, para simula cada vez mais situações, né, de como que a pessoa, como que ela agiria naquelas situações, né, para que a gente possa minimizar esses ruídos de comunicação que muitas vezes a gente tem em processos de recrutamento, né? Então, com certeza, a capacidade de se adaptar, de ser resiliente, de transmitir bem as suas ideias, de ter habilidades sociais, né? É cada vez mais valorizado no currículo. Eu recentemente fiz, inclusive, um processo seletivo em que foi totalmente tecnológico, né? E eu acho que essas foram competências bastante valorizadas. Também era para um cargo de gestão, né? Então, as habilidades de relacionamento interpessoal, de comunicação e capacidade de se adaptar, né? Versatilidade. Acho que cada vez mais, e mais do que nunca, aliás, são competências vistas com bons olhos, assim, pelas organizações, porque tudo muda muito rápido, né? Estratégias, dinâmica, o negócio muda muito rápido e a capacidade de se adaptar à dificuldade, à crise, a movimentos, a transformações, a mudanças, é que faz a diferença, né? Um negócio interessante, pode puxar de novo ali a outra observação do Celso, né? Que ele Sim, o fez Celso parte está desse bem estudo, conectado. aham, de como adequar currículos nesse novo momento. E aí, nas 2 últimas semanas, eu estive acompanhando um Uhum. processo seletivo de uma empresa grande também aqui no estado, e eu fiquei impressionado, Aline, com um robô de seleção. O pessoal já deve ter escutado a expressão de robô de WhatsApp, robô de priorização de fila. Tem vários robôs aí que a gente Tem. conhece no nosso mundo de trabalho. Mas um robô de seleção foi a primeira vez que eu vi e eu achei muito interessante. Então, o que é um robô de Interessante. seleção? É alguém que eu vou me cadastrar para uma vaga de entregador de pizza. E aí eu me cadastro para a vaga lá na empresa da linha de entregador de pizza. E uma plataforma digital me manda um questionário para fazer a primeira validação do meu conhecimento como entregador de pizza. E eu respondo no celular. Tá? Eu sei entregar, tenho carteira de motorista, papapá, papapá, mandei de volta.
Passa um tempo, o robô analisa as minhas respostas e manda uma segunda leva de perguntas. Então, até chegar à entrevista, 6 ou 7 levas de testes e ajustes para que a pessoa pudesse ocupar aquele cargo. Eu achei esse negócio, olha, de novo, né, a minha formação é RH, gosto muito de gente, mas eu achei isso sensacional como otimização de processo num momento onde que a gente não pode fazer mais entrevista como a gente fazia antes. Eu É o chamaria... equilíbrio, né? O equilíbrio. A gente nunca vai É, usar radicalmente um método, né? E com ele até o fim. Acho que o uso diversificado de métodos equilibra e dá mais segurança para o processo, né? Eu gosto de envolver mais pessoas. Se eu puder envolver um psicólogo que faça uma avaliação, dependendo do cargo, acho ótimo. Futuros colegas, né? Colocar mais pessoas dependendo da função que, né, quanto mais habilidades necessárias, acho que quanto mais pessoas envolvidas a ajudar a validar, dá ainda mais segurança. O uso de tecnologia, acho que a gente já tem sim algumas plataformas, já tem alguns sistemas bem interessantes disponíveis para isso, né, para que façam filtros, né, nas etapas preliminares, para que no momento da conversa a gente foque mesmo naquele perfil, né, e sem contar que o sistema, ele acaba justamente por não ser humano, é mais isento, né? Imparcial, racional, né? Ele tem uma é racionalidade, ele racional não na filtra, escolha, não vai filtrar se eu sou num primeiro branco momento. ou amarelo, ele não vai fazer filtros quanto a isso, ele não vai fazer filtros se eu Sim. sou homem ou mulher, Porque o ele não vai... fator emoção e sentimento, ele é inerente, né, ao ser humano no processo de É nosso, recrutamento, né? A gente né? faz, Então, a né? E aí, conexão com a pessoa, a afinidade, deu liga, bateu, né? Foi legal, assim, isso tudo acaba pesando, né? Então, o fator humano pesa, assim, na relação, né? No processo de recrutamento. E eu acho que a tecnologia ajuda a dar esse equilíbrio. isso é uma percepção muito legal, né? E aí é um pouco do que a gente pode trabalhar, e dá para trabalhar, isso, eu puxei isso por causa da pergunta do Celso, que de certa forma, eu não sei quanto tempo vão durar os currículos. Tá? Numa condição dessas, eu vou buscar uma vaga e eu vou me projetar naquela vaga, mas eu não vou mandar um currículo para a empresa. Eu vou preencher um questionário. E é claro, Os talvez eu currículos, tenha. né, estão quase em fase de extinção, né? As empresas já têm os seus cadastros, seus pré-cadastros, né? Networking, grupos cada vez mais presente, né? Redes sociais profissionais, né? Bem focadas em identificação de perfis, robozinhos que circulam nas redes para identificar os perfis, né? Então, isso é cada vez mais presente. E vai mudando também em função do perfil das novas gerações, né? Claro. Naturalmente isso vai se modificando em função desses perfis que se identificam ainda mais com tecnologia, né? Então a gente também tem esse movimento acontecendo. Tem uma coisa que eu acho legal, Aline. Vamos lá, né? Eu que sou um pouquinho mais velho do que tu, né? No meu tempo, eu aprendi datilografia, né? Eu e o Celso aqui que aprendemos datilografia. Tá? Essa fase passou. Né? Então, isso passou. Hoje em dia não é uma condição. E as crianças, hoje em dia, vêm com o teclado QWERTY, tá? Que é o teclado que nós usamos aqui, on-board. O Pedro, tu não vai ensinar a datilografia para o Pedro. O Pedro vai sentar na frente do computador ou na frente do celular, e aí eu acho impressionante. Meu desafio pessoal, né? Eu sempre fico me desafiando que eu tenho que conseguir digitar que nem os caras digitam. Esse dia eu tava parado esperando um Uber sair do banco para vir para casa, aí tô parado para pegar o Uber, o cara que tava do meu lado esperando o Uber, eu não sei se eu gosto de brincar com isso, né? Porque é a posição de Uber, né? Tu fica assim na rua, tu tá em posição de Uber. Tá? Só esperando na Já calçada. tem um Então, perfil já tem um perfil. estereótipo. Aí o cara tava parado ali ele tava assim, com os dedos aí que eu ia te contar, e eu, meu Deus, mas é muito rápido esse cara. E eu olhando, vou ter que fazer isso também. Eu preciso fazer isso. A minha meta, eu fui digitador de banco, né? Então eu tinha que ser o mais rápido. A minha meta pessoal é fazer essa digitação maluca, mas veio com eles. Eles não vão aprender teclado QWERTY. Tá? Eu tive que aprender isso em outro momento da minha vida. Essa condição, essa juventude no mercado de trabalho, eles não vão ter a limitação de saber o que é um browser. Daqui a uns anos, eles não vão saber o que é um browser, porque não vai existir mais o nome browser. Tá? Eles não sabem essas ligações. Tá? E isso eu acho interessante. Eu vou trazer. O Rodrigo fez vários comentários ali, o Rodrigo Justo, tá? Grande amigo. E eu vou trazer só um comentário que eu vou trazer só para fortalecer o que eu estava falando do correio, né?
que sim, se o Correio for privatizado, está cheio de empresa muito interessante para pegar o Correio, se ele for privatizado, né? Alibaba, o Mercado Livre. O Mercado Livre ia fazer uma entrega na frente da minha casa umas 2 semanas atrás, que eu fiquei impressionado com o tamanho do caminhão que veio fazer entrega, né? Os caras fazendo entrega aqui. E outra afirmação do Rodrigo, né, para fechar essas duas deles, é essa questão drástica da mudança do perfil, das questões de soft skills. E Perfeito. o Roberto fez um comentário que eu acho legal. Ele fez 2 comentários sobre o processo de seleção, que eu quero trazer o segundo aqui para nós, né? Porque ele fez que a questão do respeito, né? Alguns processos são demorados, e ele contando, né, que ele participou há poucos dias do processo com 4 entrevistas, né? Então, um processo que, além de demorado, tem um ciclo de entrevistas. Se tornou muito demorado. Tu vai empurrando. E aí eu acho, e é uma percepção pessoal, né? Alguns processos de seleção são mal estruturados, sabe? E é isso que eu acho interessante quando a gente fala do robô. Né? O Albano, com o perfil do Albano, ele não consegue, eu não consigo me candidatar a uma vaga de operador de fábrica, operador de produção, de empilhadeira. Tá? Eu tenho os conhecimentos básicos que não atendem aquilo. E aí, Aline, tu falava do negócio dos robôs que ficam catando coisas na internet, né? O LinkedIn, que é uma plataforma hoje de desenvolvimento de informações profissionais, existem muitos robôs que vão lá no LinkedIn fazer filtros. Perfil, essa empresa traz para cá e filtram. O próprio LinkedIn filtra para ti os teus melhores cargos. Sim, é uma ferramenta que a gente usa, né? Sem dúvidas. E é importante, né? Hoje em dia. É interessante que o Rodrigo trouxe ali a questão das soft skills, né? Acho que é isso mesmo, né? As soft skills são essas habilidades sociais que eu vinha relatando, né? A importância disso cada vez mais. É claro que a gente analisa sim a competência técnica, porque ela é importante, né, para o ponto de partida, para a pessoa precisa conhecer aquilo que ela vai fazer, então a gente não está descartando aqui, né, o elemento técnico que é importante, dependendo da função, né? Mas as soft skills, elas cada vez mais são analisadas, né, no processo seletivo, porque a gente valoriza a diversidade dentro das organizações, a gente respeita a diversidade, né, de cor, de raça, sexo, idade, geração, né, então, as soft skills, elas permitem que a pessoa transite, né, nesses diferentes perfis, nessas diferentes equipes, de uma forma amistosa, né? Então, cada vez mais a gente precisa valorizar, sim, em processos seletivos, as soft skills, né? Aline, como tu falou, nós combinamos que nós iríamos preservar nomes de empresa, né? Mas tem uma condição, e aí eu vou puxar para essa tua experiência, sem falar nas empresas que a gente já passou, a questão do entendimento dessa diversidade social. Tá? De tu conseguir transitar, e aí eu acho isso sensacional. O Rodrigo pegou um negócio, eu sou apaixonado por esse lance das soft skills, porque eu me considero uma pessoa que transito bem. Né? Eu me transito bem em todos os públicos, em idades diferentes, com características diferentes. Isso me faz bem. Né? Não é uma coisa que eu fico forçando, é natural. Tá? Mas é um desafio, e aí eu quero usar essa experiência, que eu sei que tu tem tido cada vez mais, de um ambiente assim, todas as pessoas de todos os tipos, tá? Tu tem uma pessoa que um que é hétero, um que não é hétero, um que tem um perfil diferente, um que é alto, um que é baixo, um que é branco, um que é preto, essa coisa muito maluca numa empresa, numa organização, que tem que ter essa característica de respeito, e que eu vou dizer que talvez isso, neste momento, em 2020, a gente ainda fale desse assunto, mas talvez em 2040, tá? Esse assunto não venha mais à tona dessa forma. Tá? Como é esse desafio? O que te chama a atenção? Me chama a atenção que nós, Albano, dessa geração, apesar da gente se avaliar com soft skills, né? Apesar da gente... inclusive, eu estou ministrando uma disciplina pelo mestrado sobre soft skills. Mas, apesar da gente se avaliar, né, nós que somos oriundos da área das humanas, né, com soft skills, o que eu noto é que há muitas vezes dentro da organização essas diferentes gerações, e as novas gerações, né, isso para mim é muito evidente, assim, não fazem essa distinção ou não veem essa diferença, não veem essa diferença,
né? Então, acho que se alguém vê diferença, muitas vezes são gerações são gerações anteriores às nossas gerações, né, que às vezes têm cuidado de falar, como expressar, e às vezes tem os preconceitos, né, então, mas isso não é a realidade das novas gerações, né, das minhas mais recentes contratações. Eles já vêm com um modelo mental, assim, muito aberto em relação à diversidade, né, e isso é fantástico, porque apesar, assim, das organizações levantarem a bandeira da diversidade, fazerem programas de incentivo, ações bacanas, e eu acho que isso tudo é muito importante, fortalece os vínculos, as relações, o respeito à diversidade, mas cada vez mais as pessoas vêm muito desprovidas, né, as novas gerações muito desprovidas disso, então, acho que cada vez vai se tornar mais fácil trabalhar isso e de uma forma muito tranquila, né? Sem dedos, cuidados. Eu acho que isso aos pouquinhos tá se indo, né? É assim eu vejo, pelo menos, Vai né? passar. Tomara, né? Eu sei que às vezes a gente pega, existem momentos e ambientes que a gente acaba vivenciando que as pessoas são mais hards, né? Ou como Depende diz do uma. segmento, pode sim, com certeza, o segmento influenciar isso, né? O setor, né, de atuação da empresa, ter estereótipos mais conservadores, menos conservadores, né? Eu acho que isso sim pode ser uma característica. Mas, independente do estilo ou do segmento, do setor da empresa, acho que as novas gerações já vêm muito descomplicadas em relação a isso. Coisa mais boa. Isso é uma baita notícia, uma coisa assim, é que elas já vêm com esse conhecimento on board, né? Eu fico Isso falando, aí, tu né? tens o Pedro, É eu tenho a implícito, né? Manuela, É, é, tem coisa que, graças a Deus, eu não tenho que ensinar para a Manuela, ela já saca sozinha, né? Para ela não espanta, tá? Não incomoda. E isso tem uma adolescente com quem eu me relaciono que ela costuma dizer que tem coisas que nós somos boomers, né? Não lá, sim, a geração não é baby boomers, é uma geração com certeza. antiquada. Eles usam o boomers para nos chamar de antiquado para algumas coisas. E o Isso. que eu acho que ela tem razão, isso é um grande aprendizado. E Aline, nós tínhamos combinado, e aí é a minha combinação de sempre, né? Eu costumo ficar dentro da mais ou menos uma hora, e aí nessa nossa uma hora de fala, que já é 1h05 falando, tá? O que que tu gostaria de deixar assim de encerramento do nosso bate-papo de hoje? Com relação ao nosso tema, o que que tu quer deixar de mensagem final que tu acha legal? Muito bem. Então, acho que agradecer primeiro a audiência, os comentários, a participação. Foi bem interessante os comentários, né? Foram bem conectados com o que a gente vinha falando. Acho que em relação a explorar conhecimentos dentro da organização, sempre, né? A educação faz a diferença, sim, dentro das organizações, abre cabeça, quebra paradigmas, faz com que as pessoas evoluam do ponto de vista pessoal e profissional. Então, investir, não necessariamente a gente pensa em orçamento grandioso, né? Mas investir tempo, investir talento, né, para desenvolver pessoas dentro da organização, isso faz a diferença, né? Então, a gente não falou aqui, né? Acho que mas assim, existem muitas tendências, né, de educação corporativa, exemplo da gamificação, por exemplo, né, trazer jogos, Modelos, né? trilhas diferenciadas, né? Agora tu falou da Manu, eu lembrei do Pedro. O Pedro não é alfabetizado, meu filho, ele tem 5 anos ainda. Mas esses dias ele me ensinou como é que ele passa as fases do videogame só nos controles, né? Tu vai no X, vai no quadrado, vai no triângulo, vai aqui para o lado, para a esquerda. Então é outra mentalidade. Então, assim, a gente se abrir para coisas novas, para experiências novas de conhecimentos dentro explorar isso. As pessoas se sentem valorizadas, né? E a empresa cresce e ganha com isso. Então, não feche os olhos, né, para as oportunidades de disseminação de conhecimento dentro da organização. Muitas vezes a gente tem pedras preciosas, né, que não são lapidadas dentro da empresa e podem ser grandes talentos aí. Aline, muito obrigado. O papo foi ótimo, 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 ótimo. Eu Cadê eu? aprendi bastante hoje de novo. E eu falei para a Aline, para os amigos que ainda estão aqui na audiência, né, das lives. A live é um bom bate-papo que eu acabo conversando com alguns amigos que faz tempo que eu não falo, né? E aí, isso foi legal de trazer um pouco desse aprendizado, essa troca. Ouvir um pouco dos meus amigos, o Rodrigo, do Celso, o Robson, o Paulo, o pessoal aqui que está na audiência, o Pedrão.
o João, então as pessoas, os amigos que foram se achegando à nossa live e ouvindo um pouquinho do nosso bate-papo. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Aline, por Muito ter dedicado obrigada o seu pelo tempo nesse convite. papo também. E tem assunto para as próximas aí. Já pode falar de gamificação, de mudança de trilha, coisas mais que estão pegando. Então, em breve, poderemos estar falando de novo. Então, Muito vou bem. encerrar nossa live agora para Obrigada. te poder ter tempo para ficar Abraço. com o Pedro também. Um abraço para ti também, à distância. Até mais.